Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de introdução à sociologia, né? E na aula de hoje, nós vamos tratar, como combinado, vamos falar de mobilidade e de mudança social, ok? Vamos lá, aí, já foi, passou rápido. Mobilidade, mudança social e também vamos abarcar o conceito das elites, que fazem parte do contexto da mobilidade cultural, ok? Então vamos começar com essa primeira parte, mobilidade social. Nós vamos falar da mobilidade social cultural e da mobilidade. Nós vamos falar das variantes delas, que é a vertical e a horizontal, e por fim vamos concluir falando das elites. E depois nós vamos falar da mudança social, ok? Então vamos lá, mobilidade social. Qual é a primeira coisa que a gente tem que conceituar aqui ao se falar desse assunto, né? A mobilidade social, para você entender esse conceito, você precisa ter claramente em mente, a questão da estratificação social que a gente viu na aula passada. A forma como a sociedade está configurada em forma de pirâmide. Sem isso, você não consegue entender como se dá essa mobilidade social, tá? Então, está basicamente definido ali naquela pirâmide. Bom, quando a gente fala mobilidade, mover-se, é porque a gente pensa de uma forma espacial. Afinal, nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, certo? São acidentes da matéria aí que devem ser levados em conta, né? E quando se fala de mobilidade social, o que a gente está fazendo, na verdade, é tomar recursos geográficos, né, e colocá-los como uma explicação sociológica. Pensar uma modificação, né, de um status quo da sociedade para se entender melhor, você o conceitua de forma geográfica. Então, na verdade, o sujeito continua no mesmo lugar, se for pensar em forma de espaço, né? Espaço-tempo ali. Ele vai continuar no mesmo lugar, mas dentro da sociedade ele se locomove, né? Dentro dessa compreensão piramidal nossa da sociedade. E é por isso que a gente fala de uma mobilidade social, certo? E quando a gente fala de mobilidade social, o que a gente tem que ter em mente, né? Além desse diferença aí da mobilidade geográfica, né? Vamos pensar num caso aqui. Não sei se vocês lembram, né? Acho que lembram. Da novela Senhora do Destino. A novela Senhora do Destino começava com a Maria do Carmo, interpretada ali pela... Ainda não era a Suzana Vieira, né? A Suzana Vieira viria interpretá-la, mas você tinha a personagem ali da Maria do Carmo, indo embora com as suas crianças, né, do Nordeste. E indo para São Paulo. Chegando em São Paulo é toda uma situação difícil, porque ela estava grávida, e aí ela tem a criança, né? E a criança é roubada pela personagem da Nazaré, que na época interpretado pela Adriana Esteves, né? Depois tem o salto de tempo. Um filho dela toma pedrada, ela está no meio de uma confusão da ditadura militar e tal. Aquela mobilidade que ela fez é geográfica. Ela é uma retirante. Ela foi do Nordeste para São Paulo. Pronto, né? Só isso que aconteceu. Agora, quando ela se posiciona ali e fala que vai abrir uma loja de materiais para construção, aí o pessoal fala, mas tá longe da cidade. Ela fala, a cidade vai chegar aqui. E o tempo passa, e aí ela passa de fato a ser interpretada pela Suzana Vieira, o que você tem é uma mobilidade social. Ela continuou no mesmo lugar, foi a cidade que veio até ela, mas ela cresceu em status social. Ela cresceu economicamente, porque ela ficou rica. Ela cresceu politicamente, ela se tornou uma pessoa influente, tanto que o filho dela se torna prefeito, vereador, sei lá o que ele era. Ela se torna rica, eu já falei da questão econômica. Ela se torna influente na sociedade, né? Ela vira até tema da escola de samba lá, que o personagem acho que qual era o nome do personagem, da Giovanni Frota, né? O personagem do Giovanni Frota, que era apaixonado nela, cria lá o tema da escola de samba baseada nela. Então, a gente consegue notar esses dois movimentos. Ela se move geograficamente, né? E só geograficamente. E depois ela se move social. E nada de mudança geográfica para ela. Certo? Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que conceituar quando a gente está falando disso é na questão da distância social. Tá? Existe uma distância social, que não quer dizer uma distância geográfica. A gente pode até fazer, e daí que o segundo ponto é a diferença entre distância social e distância geográfica. A distância social é o quanto um extrato da pirâmide está longe de outro extrato da pirâmide. Certo? E aí você ainda tem o aspecto ali que pode aumentar. Lembra de eu fazer a brincadeirinha que a pirâmide pode virar um obelisco? Então, a distância social aumenta.
Essa distância ela é percorrida aqui pelo, né, no caso da nossa personagem aqui, da Suzana Vieira, ela, em Senhora do Destino, ela, Maria do Carmo, né, personagem, ela fez um salto. Ela atravessou uma distância social, mesmo tendo ficado no mesmo lugar, que é o lugar que ela monta a loja de construção ali e espera a cidade vir até ela, né? Ah, então nós temos aqui uma distância social estabelecida dentro desse estrato, desse conjunto de estratos, né, na estratificação social. Aí vai lembrar, quanto maior a distância social, mais injusta é a sociedade. Né? O que não quer dizer que existe uma distância mínima, vai existir uma distância. Né? Também é uma utopia você achar que tem como você achatar a pirâmide e transformar num blocão, né? Não tem como. Bom, e aí, e também achar que você pode inverter a pirâmide de cabeça para baixo, também não tem como. Né? Uma minoria não consegue sustentar uma maioria. Bom, e aí é o que leva a gente até questionar o conceito de minorias, né? Dessas lutas ideológicas de esquerda, porque não são minorias, são maiorias. Né? Mas eu vou falar disso na aula que vem. Bom, fazendo assim a gente consegue pensar, né, que o espaço social, eu gosto muito dessa definição que a autora coloca, o espaço social é um universo da população humana. Né? Então, esse espaço social aqui, dessa distância social aqui, ele é um universo, né, dentro da nossa cultura, uma aplicação, mas ele é só algo totalmente social. Ele não quer dizer que ele é estabelecido. Por quê? É claro, quando a gente fala de estratificação social, a gente consegue pensar diferenças gritantes. Quando você vê, por exemplo, uma cidade e do outro lado uma favela. Quando eu falo aquela questão do marginal, o bairro afastado, né? Mas essa distância ela é mais social do que geográfica, porque você tem mendigos no centro da cidade, moradores de rua no centro da cidade. Então, é preciso sentir isso. A distância geográfica não tem nada a ver com a distância social. Pode, em alguns casos, se aplicar, mas né, igual os casos dos bairros afastados, mas nem sempre é efetivo. Tá? Esse espaço social nosso vai configurar todo um universo. Né? Bom, e quando eu vou falar desse universo, eu preciso me posicionar nesse universo. Então existe um sistema de coordenada. Quando eu vou pensar a distância social, eu tenho as coordenadas, né? X, Y, grau negativo, grau positivo, que dá aquela. Lembra do estudo de geografia, que vocês viram um tempo atrás, que dá a coordenada e tal, e tal. Aqui, no caso, o que nós temos é um sistema de coordenada social, porque é uma distância social. E como se dá essa coordenada social? Bom, você analisa, né, a partir dos aspectos da dimensão vertical e os aspectos da dimensão horizontal. O que é isso? Bom, a dimensão vertical ela se dá quando você se locomove dentro do seu mesmo extrato. Tá? Então, por exemplo, eu era filho e agora me torno pai. Me movimentei dentro do mesmo extrato. Eu estou na mesma pobreza de sempre. Estou falando pobreza de sempre porque eu estou considerando esse grau aqui do pirâmide. Agora aqui eu era o Donald Trump milionário e virei presidente. Mesmo status. Né? Mesma colocação ali. Ele não se modificou. Né? Então, essa é a variação vertical. Quando você vai considerar a dimensão vertical, eu estou falando de variação aqui para explicar a mobilidade. Agora, quando eu vou considerar a coordenada para entender onde aquele sujeito está, mais uma vez a gente utiliza o vocabulário geográfico como se fosse um lugar, né? Onde aquele sujeito está, eu vou considerar os valores verticais dele. Então, por exemplo, olha o que a autora coloca. Ela dá uma série de exemplos aqui, na verdade com um único indivíduo, para explicar ele verticalmente. Né? Ela vai falar ao que ele está afiliado, qual é a profissão dele e tal. Eu acho que delimita bem aqui o exemplo dela. Ela põe, por exemplo, se dissermos que o indivíduo é do sexo masculino, tem 40 anos de idade, nasceu na Áustria, é brasileiro, católico, pertencente ao PMDB, rico, funcionário na Volkswagen do Brasil, nós temos a sua localização em relação a grupos e agrupamentos. Né? Lembra da questão dos grupos e agrupamentos, como é que a gente pode dividir, as várias formas e tal, a gente viu essa aula um tempo atrás. Então nós temos aqui vários grupos e agrupamentos para este homem. Nós temos este homem quanto ao sexo dele, quanto à natureza dele, né? Ele é da Áustria, quanto a onde ele vive no Brasil, quanto à profissão, contra a posição política dele e tal, né? Do MPM. Então isso tudo é vertical. Não é uma análise horizontal. Como seria uma análise horizontal? Se a gente olhasse a partir do ponto de vista da... Essa palavra aqui, hierarquia. Né? Então a autora vai falar, né? Olha só, como é que ela coloca? Como católico, ele pode ser um pároco ou simplesmente um adepto. Como pertencente ao PMDB, ele pode ser um deputado ou apenas um eleitor.
Como funcionário da Volkswagen, ele pode ser um chefe de um indivíduo, né? Um chefe de departamento ou um operário não qualificado. Então aqui se estabelece dentro do grupo social uma posição hierárquica. Então, por exemplo, quando eu digo que o sujeito é participante da Volkswagen, eu coloquei ele aqui dentro verticalmente. Agora onde? Ele é chefe da Volkswagen. Ele é subordinado da Volkswagen. Então aqui eu vou enquadrá-lo na pirâmide. Só que não basta eu saber a hierarquia. Eu tenho que saber em que ponto horizontal da pirâmide eu devo classificá-lo também. Então, quando vai se classificar a mobilidade, você tem que achar bem a localização do sujeito, horizontalmente e verticalmente falando, e compreender bem de onde para onde esse sujeito foi. Porque ele pode ter feito uma mudança meramente vertical. Ou ele pode ter feito meramente vertical. Ou meramente horizontal. E continuou no mesmo extrato, né? Então, isso precisa ser levado em consideração quando se fala de mobilidade social, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui adiante. Eu com o mouse que não me aceita. A mobilidade social ela também estabelece uma mobilidade cultural. Afinal, quando você troca de substrato, essa troca, na verdade, nem só de extrato, na verdade, o próprio local dentro do extrato que você troca. Quando você se modifica o seu grupo, o seu agrupamento, você vai ter uma mudança cultural porque os valores do grupo vão ser acrescentados a você. Então, isso também precisa ser levado em consideração. A mobilidade social, ela analisa apenas a sua posição social ali, né? Igual a gente fez o caso ali do sujeito, né? Patrão, empregado, do MPDB e tal. Agora, na questão cultural, a gente vai levar em consideração também os valores que vão ser acrescentados porque ele está trocando de grupos. Né? Então, vamos supor que o sujeito troque, ele ainda é leigo. Ele não é nenhum chefe religioso. Então, não foi uma modificação vertical. Mas ele mude de católico para protestante. A gente vai ter uma mudança cultural, porque novos valores vão ser dados a ele, entendeu? Então, é aí que se diferencia a mobilidade cultural. E quando a gente fala de mobilidade cultural, a gente tem que levar em consideração a mobilidade horizontal e vertical, que é essa que eu já falei, essa modificação cultural que também pode ser observada. E quando eu falo da mobilidade vertical, que é essa de subir hierarquicamente, subir hierarquicamente é só se eu estiver pensando de uma forma, ela pode se dar de duas formas. Pode ser uma mobilidade ascendente, quando ele sobe, ou uma mobilidade descendente, quando ele desce. Afinal, ele pode falir, ele pode perder um cargo, ele pode sofrer um impeachment. Né? Então, ali ele vai subir ou descer na pirâmide. Isso também tem que ser levado em consideração quando a gente vai analisar a mobilidade, ok? Bom, quando eu estou falando da mobilidade cultural, ela pode ocorrer nos seguintes grupos. Grupos territoriais. Né? Tá em Goiás e foi para o Nordeste. Mudou a cultura toda. Grupo familiar e parental, trocou de família. Como trocou de família? O matrimônio é uma forma de trocar de família, a gente já viu isso. Você troca, você cria um novo grau de parentesco por afinidade, lembra? Ou sendo adotado, né? Com grupos ocupacionais, né? A partir da profissão que você tem. Você vai se modificar ali. Com grupos religiosos, a gente já deixou bem claro aí o exemplo com a questão do católico protestante. Com partidos políticos, ficou o exemplo do PMDB aí. Com a relação estatal, né? Então o próprio Estado pode delimitar um grupo ou outro ali também. E você pode modificar de Estado, né? Ou o Estado pode colapsar, né? E você vai ter toda uma mobilidade aí, mas aí a gente configura mudança social. Então vamos deixar isso aí para depois. Bom, quais são as características da mobilidade vertical? Mobilidade social e cultural vertical. Qual é a característica dela? Ela não é totalmente livre. Tá? Não existe nenhuma sociedade em que é totalmente livre. Você pode andar na pirâmide do jeito que você quiser. Eu tinha falado das sociedades abertas e fechadas. Sociedades fechadas você não consegue subir verticalmente. No máximo, você se locomove horizontalmente. Em sociedades abertas, você consegue se locomover verticalmente, mas não é um negócio 100% livre. Senão todo mundo sobe para o topo da pirâmide, ninguém é idiota. Né? Você tem como subir, mas não é totalmente livre. Existem vários bloqueios que são colocados. Né? Eu acho que todo mundo aqui que não é milionário entende que tipo de bloqueios são esses que a gente está falando. Né? Isso é que eu estou falando só uma questão econômica. Eu poderia colocar aqui, todo mundo que não é famoso sabe do que eu estou falando. Né? Então, não é totalmente livre. É possível, mas tem várias barreiras. Há níveis de mobilidade em diferentes sociedades. Então, dependendo da sociedade, tem vários níveis de mobilidade que você colocar aí. Né? Porque, na medida que você considera novas sociedades,
essa pirâmide pode se estender, se achatar. Sociedades menos complexas, mais mecânicas, você tem poucos graus, é uma pirâmide mais achatadinha. Em sociedades muito complexas, você tem ali né, o obelisco que eu brincava, né, a pirâmide mais estendida, com várias posições diferentes, vários estratos diferentes. Né? Então, fica mais complicado aí, então dependendo da sociedade varia isso também. E também varia no tempo. Afinal, por exemplo, o próprio burguês ele não modificou a condição dele, mas a burguesia subiu de status quando a nobreza caiu no fim da Idade Média, com o fim do feudalismo. Então isso aqui é uma mobilidade temporal também. Né? Bom, quais são as causas da mobilidade social? Né? Então, são aspectos gerais de organização do grupo. Né? Então, assim, a própria forma como o grupo se orienta, ele se orienta para te forçar a ter uma mobilidade. Afinal, o grupo social dos universitários é para quem quer ser profissional bem remunerado, não é? A autoperpetuação insuficiente dos estratos superiores. Então, por exemplo, vamos supor que os estratos superiores não conseguem se manter. O topo da pirâmide vai estar vago para quem subir. Né? Então, a nobreza, quando cai, a burguesia sobe. A incapacidade dos indivíduos para estarem em suas camadas. Então, vamos supor que o indivíduo está ali, subiu para a camada dele, mas ele não consegue se manter ali porque ele é incapaz, né? Então ele vai cair e vai abrir brecha para a gente subir. Né? Então pense aí, vamos supor, se todos os médicos passassem a ser os incompetentes. Né? Então vai se criar aí um espaço para novos médicos subirem. Né? Modificações do ambiente alteram a sua forma também. Né? Então se você modificar ali o ambiente que se está, a forma de se conceber a sociedade também se desestrutura. A gente pode ver que isso modificou bastante com essa questão da pandemia. Se modificou bastante o ambiente, obrigou as pessoas a ficarem em casa. Aqui no Goiás não foi tão forte como eu estou vendo que foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas uma modificação que você pode observar que houveram mobilidades sociais. Né? Fica aí um estudo também para ser feito. Várias dicas de TCC nesse curso. E por fim a expansão dos estados, não só de TCC, que inclusive quem estiver pleiteando aí um mestrado aqui em Anápolis, né, na UEG os mestrados são da linha das ciências sociais, então é possível, isso tudo que eu estou falando, fazer mestrado também. E por fim a expansão de estratos médios. Né? O miolinho da pirâmide, se ele aumentar, a diferença vai aumentar e você vai precisar ter que se posicionar porque a coisa está ficando gritante. Né? Então, a expansão dos substratos médios também configura aí a diferença, né, que vai forçar uma mobilidade. Ok? Vamos lá, seguindo adiante, vamos falar das elites. Né? O que são as elites? A autora vai colocar várias definições de vários autores, mas todas as definições podem ser resumidas da seguinte forma. Elites são, basicamente, uma minoria que, por algum motivo, são altamente valorizadas e possuem muita influência na sociedade em geral. É o topinho da pirâmide, menos as pessoas, né? Que são altamente valorizadas pelas sociedades e conseguem comandar as sociedades, exercer uma espécie de controle. Isso é uma elite, ok? Quais são os tipos de elite? Uma elite tradicional, uma família tradicional, uma elite tecnocrática, alguém que detém alguma forma de tecnologia, né? Uma elite carismática, ou seja, alguém que tem uma certa influência, né, carismática, nós gostamos dele. Né? Uma elite de propriedade, alguém que é proprietário de terras, o dono da fazenda, o coronel. Alguém que é uma elite ideológica, ele tem um pensamento que influencia a todos nós. Né? E, por fim, uma elite simbólica, né? Ele tem um símbolo de uma representação que faz com que queiramos lá. Né? E aqui entraria até a questão da religiosa, né? Ligada ao símbolo aí. Então, esses são os tipos de elite, ok? Agora nós vamos entrar aí na nossa mudança social, que é diferente de mobilização social. Nós vamos falar dos fatores da mudança social e das teorias de mudança social, ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, vamos começar. Qual que é a primeira diferença que a gente pode fazer a partir de mudança social? Isso tem uma novela. A partir de mudança social e mobilidade social. A mobilidade social é quando você, o indivíduo ou o grupo, se locomove naquela pirâmide. A mudança social é quando a pirâmide troca. A estrutura da sociedade, os estratos, a estratificação, vai ser alterada, entendeu? Então, na verdade, não foi você que modificou, foi a sociedade que modificou. Não foi você que subiu na pirâmide, trocaram a pirâmide.
A mudança social é toda transformação observável no tempo que afeta de maneira provisória ou efêmera. Então tem essas duas questões aí, pode ser um negócio rápido ou passageiro ou permanente, né? A, o funcionamento da organização social, de estrutura resultante da ação histórica de certos fatores e de certos grupos no seio de dada coletividade. Tá? Pensem aqui comigo, para ficar mais claro, né? Por exemplo, o que foi quando nós trocamos o nosso modelo de sociedade feudal medieval para uma sociedade moderna burguesa, né? O choque que foi. Então, por exemplo, os nobres que estavam no topo, de repente trocou de pirâmide e os nobres não tinham tanta importância, exceto os nobres que tinham condições financeiras, né? Porque eles se tornaram burgueses. Mas vários comerciantes que não tinham nobreza passaram a ser elite, porque tinham dinheiro, né? E tem pessoas que modificaram, né? O trabalhador trabalhava no campo, o patrão teve que mudar para a cidade para trabalhar na fábrica para o patrão, não modificou nada na vida dele, né? Ele só fez uma locomoção aí geográfica, mas continuou no mesmo status dele, né? Então, isso seria uma mudança social, tá? E vamos lá. Quais são os tipos de mudança social, né? Nós temos por segmentação, por desenvolvimento e por transformação estrutural. Por segmentação é quando a estrutura dela vai se modificando, né? Como eu posso dizer, se unificando, e aí ocorre essa mudança. O desenvolvimento é provavelmente quando a sociedade se desenvolve, se inventa algo novo, né? E a transformação estrutural, que é a modificação da estrutura para um novo método, né? Então a gente pode pensar o seguinte: a segmentação seria, por exemplo, pensando aqui na nossa passagem da Idade Média para a modernidade, tá? A segmentação seria a revolta protestante, a divisão de nação católica e nação protestante, a perda da unidade europeia sob a bandeira do cristianismo, né? O desenvolvimento é a descoberta da imprensa, as grandes navegações, a descoberta das Américas, né? E a transformação estrutural seria a Revolução Industrial, já uns 300 anos depois aí, né? Mas serviria para estar elucidando esses tipos de diferença, ok? Então vamos lá. Quais são os fatores determinantes da mudança social? São fatores geográficos, tá? Então, fatores biológicos, fatores sociais e fatores culturais. Fatores geográficos é essa questão exatamente da terra, né? A expansão. Então, né? Temos aqui um determinado território, esse determinado território é invadido, então vai haver uma mudança social. Fatores biológicos, né? Nós temos coronavírus está matando as pessoas, então nós temos um fator biológico aqui trazendo uma mudança social. Fatores sociais, né? Então uma determinada ideia, uma determinada revolução, vamos pensar a própria revolta protestante aqui, e fatores culturais, né? A gente ainda pode citar a revolta protestante porque posteriormente ela vai ser uma revolução cultural que vai se estruturar no capitalismo, né? Vide Max Weber. Então esses são os fatores que podem determinar a mudança social, ok? E até como ela vai ser dada. Quais são as teorias de mudança social, né? Ao longo da sociedade a gente tem teorias que explicam como a sociedade se modificou, né? A primeira que a gente tem são as chamadas teorias antigas. As teorias antigas elas são próprias da era mitológica ali para explicar como a sociedade era e como veio a se tornar aquilo que é hoje, né? A partir do mito, né? Ainda não veio o Logos ainda, tá? Então, por exemplo, vamos ficar como que todos nós conhecemos. O Gênesis era um mundo perfeito, né? Onde a gente não precisava trabalhar, só que o homem pecou, o mal entrou no mundo e agora nós temos que comer o pão com o suor do rosto. Inclusive, quando eu era pequeno, eu tinha muito nojo dessa expressão porque eu levava no sentido literal, que você tinha que pegar o pão, passar no suor do rosto e comer. Mas vamos lá. Existem outras teorias. Por exemplo, existe um mito chinês que fala que existe a Era de Ouro, né? Os deuses tinham criado o homem e as ferramentas trabalhavam sozinhas. Até que o homem desobedeceu os deuses e aí as ferramentas perderam a vida e agora o homem tem que manusear as ferramentas. É uma mudança social antiga, uma teoria antiga e dos povos antigos para explicar que eles notaram que a sociedade se modifica. Tá? Existe aí a concepção medieval, sobretudo baseada na ideia de cidade de Deus, Santo Agostinho, né? Que é a forma de pensar a sociedade ali se estruturando dentro da própria expansão da cristandade. Existe ainda, e o próprio Agostinho fala, né, que são duas cidades, uma no céu, uma aqui, a que está aqui é imperfeita, e por isso ela vai ter que, né, se espelhar na outra e tal, aquela colocação toda.
Existe ainda a noção de progresso, que vai vir ali com Francis Bacon e todos os nossos progressistas modernos, entre eles os empiristas, né? Que vão tentar pensar que a sociedade está evoluindo para prosperar, para ser melhor, porque agora está vindo uma era científica, aquela coisa toda, né? Aí existe ainda a classificação de estágios, que vai ser já o período pós-Revolução Francesa, em que vai surgir pessoas que vão estudar a sociedade e vão tentar explicar a sociedade de forma de estágios. O primeiro é o Comte, que vai fazer a teoria dos seus três estados, né? O estado teológico, metafísico e o positivo, né? Ou a gente pode pensar o Marx também, que pensou ali nos seus grandes movimentos, ali ao estabelecer, né, o período clássico, feudal, sociedade asiática, o capitalismo, o socialismo e o comunismo, né? Então, nessa época ali, você pode pegar que eles são bem contemporâneos, Comte, Marx, Spencer, né, Saint-Simon, eles vão estar classificando as mudanças sociais em períodos. Isso é novo, tá? E por fim nós temos outras teorias, né, que vão desde, por exemplo, em teorias lineares, que a sociedade está sempre voltando para o mesmo ponto e tal, e tem uma série de outras teorias que a autora trabalha. São menos relevantes, né? São umas teorias russas lá, as maluquices do Sorokin. Mas enfim, seguindo aí, a gente pode falar ainda dos problemas sociais. Toda sociedade tem problemas. Não acreditar nisso é cair em utopia, ok? Toda sociedade tem problema. Só que aqui vem a beleza do negócio. São os problemas sociais que geram as mudanças sociais. Não ocorre mudança social se não tiver problema social. Se tudo estiver ótimo, a sociedade vai estagnar do jeito que ela está. Ok? Então, se houve de fato uma mudança, é exatamente porque a sociedade quis resolver um problema. Né? Então, né, nós não teríamos aí, por exemplo, uma criação de um Império Carolíngio se bárbaros não tivessem saqueado. A gente não teria uma revolta protestante se não tivessem abuso do papado. Desculpa, mas é verdade. Nós não teríamos, sei lá, uma Revolução Francesa se o absolutismo não fosse algo tão pesado. Se as pessoas tivessem ouvido Thomas More, de repente a gente não teria esse problema. A gente pode pensar aí o próprio capitalismo. Se ele não tivesse tantas crises, Marx não teria se levantado contra ele. Né? Então, são os problemas sociais que vão gerar uma modificação na sociedade. Então, sempre que vem um problema, a sociedade se modifica para resolver aquele problema. Modificar não quer dizer melhorar, tá? Não cai nessa ideia evolucionista de que modificar quer dizer que melhorou. Modificar quer dizer que mudou. Para melhor ou para pior, depende. Né? E também nós não podemos cair no pessimismo e no otimismo social. O que é isso? É um termo que eu inventei agora, baseado nessa frase do Chester, essa posição do Chester que eu gosto muito de observar e eu acho que cabe uma reflexão final para essa aula. Tá? Ele diz o seguinte: todo mundo moderno se divide entre progressistas e conservadores. Eu acho que na relação bipolarizada que está o país, isso aqui é ótimo para se colocar. O papel dos progressistas é cometer erros continuamente. Né? Resolver problema, ficar cometendo novos erros. Né? O papel dos conservadores é evitar que os erros sejam corrigidos. Né? Porque tem problema social. Se os progressistas estão cometendo erros querendo uma nova sociedade, e estão cometendo os erros porque estão fazendo de uma forma burra, né? É aquela brincadeira que fala que a sociedade moderna quis trocar a água do bebê que estava suja que o bebê estava tomando banho, né? E ele jogou a água pela janela, só que esqueceu de tirar o bebê da banheira. Então, foi junto, né? A sociedade moderna, se você pensar em alguns aspectos, ela tem isso. Então, por exemplo, Marx, para resolver as desigualdades, vai acabar com a liberdade, vai acabar com a família, né? Vai acabar com a religião, que são instituições importantes, a gente já viu isso. Ou, sei lá, reformadores aí que por um mundo igual querem, né? Vamos pensar aqui nas nossas amigas feministas, e vai ser tema da aula que vem, isso tudo, né? Vamos falar de movimento social. As nossas amigas feministas que querem acabar com o homem branco, morte ao pênis, elas pedem, né? Então, assim, é um novo erro que você está cometendo. Se antes tinha o erro da mulher não ter espaço, agora você vai ter um novo erro da não existência masculina. Esse é um novo erro. Só que existem conservadores que eles garantem que os erros não vão ser cometidos. Eles caem numa espécie de otimismo idiota de que não tem problema. Não, a ideia do conservador é isso, eu quero manter do jeito que está. Mas nem todo... Eu entendo, o professor não está criticando o conservadorismo, tá? O professor é conservador.
Mas existem posturas conservadoras que a pessoa fecha o olho e fala, não, não tem erro não, né? Tá tudo cor-de-rosa e maravilhoso. Então, fica esse questionamento aí, porque nós vamos ver os movimentos sociais na próxima aula. E assim, a galera tá levantando bandeira e pedindo coisas. Eles não estariam pedindo coisas se o mundo fosse cor-de-rosa. Então a gente tem que entender que o mundo também não é cor-de-rosa, e a gente precisa modificar algumas coisas para, como eu posso dizer, garantir aí uma sociedade melhor. Mas a gente não deve fazer isso destruindo o passado. Então Cheston brinca no começo de Tremendas Trivialidades, se eu não me engano, ele fala, né, que o homem é uma espécie de criatura disforme, bizarra, que precisa estar com os pés virados para trás e a cabeça, não, com os pés virados para frente e a cabeça virada para trás, né? Ele quer caminhar em direção a um futuro melhor, mudanças, a coisas novas, mas ele só consegue fazer isso se ele tiver os olhos no passado e na tradição. Então acho que essa é a forma mais inteligente de ser conservador. Palavras de um grande conservador. Né? Então acho que cabe para vocês fazerem uma reflexão, lerem o cenário nacional. E na aula que vem nós voltamos, né? Hoje foi um conteúdo um tanto simples, mas importante, para a gente pegar os conceitos fundamentais com os quais a gente estaria ali encerrando a nossa matéria, né? Que é comunidade e sociedade e os movimentos sociais, que são um tipo de comunidade, se estabelece como tipo de comunidade. Então, na próxima aula, nós vamos estar falando desses dois temas aí, os dois últimos capítulos do livro Lavacatos. Peço que leiam, né, para a gente estar fazendo esse trabalho junto aí. E aí a gente encerra esse período das aulas. Sexta, vocês têm a folga de vocês aí. Sábado e domingo para terminar daqueles arremates no trabalho. E entregar aquelas tarefas que eu pedi das últimas aulas e não foram feitas, né? Porque vai constituir nota, e vale muito ponto. Então não façam isso com vocês, né? E segunda e terça a gente vai estar se encontrando via Skype para o nosso seminário de Sociologia Pequena, ok? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.